Hoje vamos começar com Alessandra King, que venceu a fibromialgia, uma condição complexa de dor crônica, fadiga, rigidez muscular, etc., com uma dieta constantemente e consistentemente carnívora. Mas eu já falei demais. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu falei que eu já falei demais, né? Porque eu queria que você mesma contasse sua história. E a primeira pergunta que eu tenho para você é qual foi o momento que você percebeu que algo estava realmente errado e você descobriu 100% que tinha fibromialgia? Você pode contar pra gente um pouquinho como foi esse processo inicial da busca por respostas? Sim. Então, Antônio, eu hoje estou com 54 anos, só para situar o pessoal aqui. Com 40 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Então, aí eu passei por todo aquele procedimento padrão de quimioterapia, de radioterapia. Eu descobri um nódulo muito pequeno numa mamografia, e aí eu fiz todo aquele tratamento. E aquele tratamento destruiu o meu corpo. Quando eu parei de tomar os corticoides e eu estava fazendo também uma terapia anti-hormonal, que era com o Herceptin, fiz um ano com essa terapia e quando eu terminei, eu comecei a sentir dores. Eu comecei a ter rigidez, eu comecei a ter uma fadiga absurda, né? Eu não conseguia erguer os braços, né? Para te ter ideia do tanto de fadiga e de cansaço que eu estava. E aí eu comecei uma busca, óbvio que a gente vai buscando a medicina tradicional, né? Fui fazer uma busca, fui no centro da dor, no melhor centro de dor que existe aqui no Rio Grande do Sul, que é o Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, e fiz alguns tratamentos, só que a maioria dos médicos te tratam com medicações, né? Algumas terapias coadjuvantes, mas basicamente medicações. E na época eu tinha uma filha de 7 anos e as medicações me botavam para dormir. E eu não podia ficar vivendo daquela forma. E, além de tudo, a medicação me colocava para dormir, mas não me tirava a dor. E aquilo então não estava resolvendo para mim. E eu sou uma pessoa muito investigativa, né? Porque eu já tive no passado, quando eu tinha 20 anos, eu fui sócia de uma farmácia de manipulação. A gente trabalhava com dietas de emagrecimento, inclusive, com o método Atkins, né? Mas naquele momento eu não pensei em aplicar uma dieta Atkins para mim. E aí foi por todo aquele caminho da medicação que não deu certo. Depois eu comecei a investigar, sair dessas medicações, né? Resolvi dar um basta e comecei a investigar sozinha o que poderia ser feito, né? Isso aí foi em Para que ano? isso foi no ano de 2010, 2011, por aí. Foi quando eu terminei meu tratamento. Em 2010 eu tive câncer de mama, 2011 eu comecei essa busca, né? E aí eu fui pesquisando e descobri a questão do glúten, né? Que o glúten influenciava muito nessas questões de articulações e de dores, enfim. O efeito todo aquele do glúten que a gente conhece no organismo, né? Depois eu retirei também a caseína, né? Eu senti que eu já não tinha uma tolerância muito boa para os lácteos e eu resolvi retirar, tirar os queijos, né? Todos os derivados do leite e buscando terapias de meditação, yoga. Nossa, que, assim, ó, eu fiz de tudo, sabe? Terapias holísticas, regressão. Então, assim, eu saí para o outro lado, sabe? Eu fui saí da área médica, saí do universo médico e fui para a área alternativa. Eu tive alguma melhora, eu fiquei menos ansiosa, meditação tem um efeito benéfico, né? Mas a minha dor diminuiu, vamos dizer assim, uns 70%. Nem isso. E tinha episódios de dor, né? E ainda por cima, quando eu comecei essa dieta sem glúten, entrou todo o aparato das dietas sem glúten. Foi bem naquele boom no Brasil, nos Estados Unidos já devia ter sido anteriormente, né? Mas aqui em 2011 foi o boom da dieta sem glúten. Então entrou no mercado uma oferta de produtos sem glúten. E eu acreditando naquela oferta de produtos, acreditando na dieta sem glúten, nossa, ali eu engordei 25 quilos. Porque é tudo Porque, industrializado, né? não, e assim, tudo industrializado.
Era pão sem glúten com arroz, com farinha de arroz, era tapioca, toda aquela porcaria, né? Biscoitinhos. E aí, quando eu vi, eu tava acima do peso e ainda continuava com dor. E aí, ali eu disse, não, mas isso não tá certo. Eu preciso buscar uma outra alternativa, né? E assim, quando você vai em médicos da linha tradicional, o diagnóstico da fibromialgia, ele é feito através de sintomatologia, né? São vários pontos de dor. Se você tem dor em mais de 8, 10 pontos, você tem fibromialgia, porque não existe um exame que detecte, né, a fibromialgia e nem a origem dela. Então, tem muito de uma questão de ser uma somatização, né? Um processo emocional. Você não administrou bem o seu processo emocional lá durante o seu tratamento do câncer, você passou por uma separação, eu tinha me separado antes de ter câncer, então toda a culpa acabava recaindo sobre a minha questão emocional. E eu disse, nossa, será que eu tô tão desequilibrada assim, né? E aí eu fazia as minhas meditações e eu tava bem. E o mais engraçado foi que quando eu tive câncer de mama, eu tava iniciando uma nova relação, eu tava super feliz, eu tava super bem, mudei de casa, eu tava numa vida muito boa para mim estar emocionalmente abalada. E eu disse, cara, não é possível. Aí surgiu para mim uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em neurociência comportamental, né, que foi no ano de 2017, não, 2018, foi antes da pandemia. Eu comecei meu curso 2018, 2019, na pandemia eu estava fazendo a minha pós, o meu Esse TCC. tempo todo você tava com dor ainda, né? Dor, dor, sempre com dor, um pouco mais, um pouco menos, né? E aí eu resolvi investigar melhor o meu cérebro. Eu disse, não, eu tenho algum problema, eu preciso entender tudo isso, né? E aí eu fui fazer essa pós. Essa pós foi maravilhosa, me esclareceu milhões de coisas. Mas mesmo assim eu não sabia como lidar com aquela informação. Eu não entendia como, porque eu já estava fazendo tudo aquilo, todas as práticas, aquela questão do banho frio, assim, todos os biohacks de neurociência eu fazia para mim, mas não A funcionava. dieta nunca foi mencionada, não foi? Dieta não, nossa, no meu curso de pós-graduação, cartilha médica total, né? Não, não existe. Mas eu tinha um professor, o meu primeiro professor da pós-graduação, que falava muito na questão da alimentação funcional. E eu comecei a segui-lo, e aí eu resolvi seguir uma dieta funcional, e eu entrei numa plant-based. Ali foi. Eu achei, no início, aquele prato colorido. Eu comecei a fazer pratos coloridos. Eu ia comprar orgânicos e tal, fazia aquela feira maravilhosa, né? Aquele prato super colorido. Comecei a tirar a carne. Menino, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida porque eu travei. Eu simplesmente travei. Ali, então, assim, eu já estava sem glúten, sem lactose e tirei a carne, né? Porque eu sou muito carnívoro. No Rio Grande do Sul, a gente é muito carnívoro, né? Tirei a carne e comecei a colocar cogumelos no lugar da carne. Aí, Antônio, teve um dia que eu não saí da cama. Assim, eu só pedia para Deus, eu digo, Deus, eu quero trocar de corpo. Eu não quero mais viver. Porque era dor, assim, ó, do dedo do pé ao fio do cabelo. Eu levantava da cama de manhã, parecia uma velha de 90 anos. Eu tinha que caminhar devagar para poder esticar a articulação do tornozelo, esticar os joelhos. Eu sentia fraqueza, eu sentia dor nas costas, uma dor absurda. A minha noite, eu não descansava à noite, eu já acordava cansada, né? Tinha problema de insônia. E ainda por cima ali comecei a ter umas dores no trigêmeo, irradiando para o hospital. Uma dor no hospital que nada curava. E bruxismo. Então, assim, aquilo ali me levou, e eu hoje posso dizer com certeza que foi essa alimentação plant-based, me levou a ter bruxismo, me levou a ter dores na região hospital, né? Além de outras questões dentárias que eu também estava somando, mas eu tenho muita certeza hoje que eu estou estudando os oxalatos. Eu me enchi de oxalato naquela época. Eu comi espinafre como uma doida.
né? Aí aquela couve, daí aquela selga, daí, sabe? A beterraba, eu comia beterraba crua. Batata doce era a minha base, né? Então eu me entupi de oxalatos naquela época. E aí eu comecei a piorar, né? E assim, pedindo para Deus uma luz, né? De para onde que eu vou, porque aqui eu já fiz todos os tipos de dieta que eu podia fazer, né? Já fiz todos os tratamentos médicos com medicações que eu podia fazer. Acabou para mim, não tem mais o que fazer. E aí eu comecei a estudar a conexão intestino-cérebro, que surgiu numa das minhas aulas. Aí eu fui estudando a conexão intestino-cérebro, fui estudando a questão da permeabilidade intestinal, fui aprofundando nisso, né? E no acaso eu encontrei pessoas falando sobre uma dieta de eliminação carnívora. E eu disse: não, peraí só um pouquinho, eu conheço essa dieta. Eu vivi dieta Atkins, eu usei dieta Atkins na adolescência para emagrecer, mas eu conhecia ela para emagrecimento, não com essa visão de uma cura intestinal. E aí fazem 3 anos, agora em dezembro vão fazer 3 anos, que eu entrei de cabeça na carnívora. E foi um divisor de águas, né? Carnívora foi um divisor de águas. Me conte mais sobre a sua experiência em geral com a dieta carnívora. Em quanto tempo você conseguiu ver resultados? Se você entrou de cabeça ou se você foi de pouquinho em pouquinho? O que é que as pessoas ao redor acharam de você? Eu quero saber toda essa sua experiência, porque com certeza tem alguém vindo aqui que pode estar nos mesmos sapatos que você ou em uma situação parecida e sua experiência vai poder ajudar essas pessoas. Com certeza. Então, Antônio, como eu já conhecia a dieta Atkins, eu entrei na carnívora sem medo. Sem medo nenhum, porque eu já conhecia. Eu sabia que era uma dieta que te sustentava, que te tirava fome, que te deixava bem, que te emagrecia. Mas meu objetivo nem era emagrecimento, era a cura. Eu entrei de cabeça, assim, foi 2 semanas antes do Natal. E as pessoas, nossa, você vai entrar em dieta agora, na época das festas, deixa para fazer depois. Eu digo, não, depois não existe para mim, porque eu estava num processo que ou eu entrava de cabeça ou eu desistia de viver. Porque realmente eu estava desistindo de viver. E aí eu entrei na carnívora. Na primeira semana, eu já comecei a levantar diferente da cama. Já comecei a ter mais força nos joelhos. A primeira coisa que eu senti foi uma firmeza nos meus joelhos. Parece que a musculatura fez um boom, sabe? E aquela rigidez começou a desaparecer. Foi um processo gradual que em 1 mês de estratégia carnívora limpíssima, porque ali eu estava fazendo, eu não estava na Lion, eu comia carne de porco, eu comia carne de frango, eu comia ovos. E em 1 mês de uma animal based bem feita, eu já estava diminuindo os meus sintomas, né? E também a questão cerebral, né? O foco, a clareza mental, a memória, porque assim, eu já estava num ponto que eu estava conversando com as pessoas e eu travava. Eu não conseguia dar continuidade a um assunto, né? E além disso tudo, eu também, quando eu ficava nervosa, já tinha tremores. E a minha mãe e o meu pai tinham Parkinson. A minha mãe ainda está viva, meu pai já faleceu, mas os dois com Parkinson. Eu digo, olha, ou eu desligo esse gene ou eu vou para o mesmo caminho, né? Então eu estava começando a ter tremores, né? Tava com nuvens mentais, esquecimento. Então tudo isso eu comecei a ter uma melhora já no primeiro mês da carnívora, né? Já começou a ter uma melhora nas articulações, na musculatura, na questão cerebral. E aí, isso, lógico que me deu força para mim seguir adiante, né? Porque a maioria das pessoas, 1, 2 semanas de dieta carnívora começam a desistir, porque você começa a entrar num processo mental de o que que eu vou comer? Todo mundo está comendo de tudo e eu não posso comer. E assim, eu tenho uma filha, né? Eu fazia almoço e eu tinha que fazer outros alimentos. É muito difícil quando você está produzindo outros alimentos, você não consumir aqueles alimentos. Mas o meu modulador, como era a dor, foi mais forte do que, né, aquele apelo da comida ali na minha frente, dos outros alimentos, né?
E até porque também eu já vinha há 8 anos numa dieta sem glúten, então eu já estava com um processo aprendendo a resistir a determinados alimentos, né? Criando redes neurais novas, fortalecendo essas redes neurais. E ali eu comecei a usar as minhas ferramentas de neurociência, né? Eu digo, agora é a hora, agora é a hora. Então, eu consegui atravessar esse processo. Quando eu vi, eu já estava no terceiro mês de carnívora, e aí só ganhando benefícios. Eu emagreci 5 quilos por mês. Eu nem me pesei no primeiro mês. Quando eu subi, eu senti que as minhas roupas não me serviam mais. Quando eu subi na balança, eu digo, meu Deus, 5 quilos. No outro mês, 5 quilos. No outro mês, 5 quilos. Eu digo, nossa, eu vou ficar muito magra. E aí, eu emagreci esses 25 quilos e dei uma estagnada, né? Parece que o organismo sabe a hora de parar o emagrecimento, né? E foi assim um processo óbvio que socialmente é muito difícil, né? Tanto que eu trabalho com isso, trabalho com mentoria para as meninas que querem fazer dieta carnívora, justamente nessa parte emocional, porque é muito difícil. Você tem aí os marido, tem os familiares, as pessoas não entendem. Tem um viés muito vegano hoje, né? De que você precisa comer vegetais, Proteínas. né? Só que as pessoas que estavam perto de mim, muito mais próximo, né, que moravam comigo, enxergaram essa minha passagem pela planta, esse meu processo todo. Então, as pessoas não se opuseram, né, porque eu vinha de uma doença. E como eu viram que eu comecei a ficar melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, então eu não tive esse contrafluxo, né, Aham. de Você outras começou a ser um pessoas. exemplo. Você começou a ser um exemplo para essas pessoas. Caramba, tipo, ela tá mudando completamente a vida dela. O que é que tá acontecendo? Será que é a Exato. carne mesmo? Aí eles começam a ficar interessados, não é isso? Tipo, o que é que você tá fazendo? O que é que você fez de diferente? Porque eu ia até te perguntar qual foi a diferença de como as pessoas viram a sua experiência com a dieta que era baseada em planta versus baseada em carne. Teve muita, tipo, muito head to head, assim, das pessoas pensando que, ah, não, essa dieta de planta tá ok, mas, pô, você só vai comer carne? Na verdade, assim, ó, quem morava comigo enxergava isso, né? Meu marido e minha filha. Mas eu tinha duas amigas veganas. Tenho uma que é vegana até hoje. Uma delas começou a comer carne. Saiu da dieta vegana e começou a comer carne, né? De tanto que eu falava, de tanto que eu enchia, de cara, não pode ficar assim, tem que comer carne. E eu comecei a estudar, comecei a aprender os benefícios, né, do consumo da proteína, né, e da gordura. E eu enlouqueci e eu queria que todo mundo ao redor fizesse, né? Porque quando você começa a ter benefícios, você quer espalhar para o mundo, né? Dizer, a dieta carnívora é maravilhosa. As pessoas ficavam meio assim, né? Mas você come só carne, como assim? Tem que comer alguma coisa junto, tem que comer vegetal. E eu começava a explicar os antinutrientes e tal. Então, uma dessas minhas amigas começou a comer carne, voltou a comer carne e se sentiu melhor, né? Eu tenho uma outra amiga que ela fez um voto, daí é uma questão religiosa, é muito mais complicado. Mas eu vejo que ela está sofrendo bastante com essa escolha, né? A questão da Muito osteopenia, suplemento também, né? muitos cistos nas mamas, muita questão articular. Ela está com 10 anos aí de dieta vegana, ela não consome nem ovos, nada. É aquela vegana vegana. Ela tem que tomar muito suplemento, né? Toma, gasta uma grana com suplementos, né? Tá toda semana na nutricionista e tal, mas assim, é que aí, né, Antônio, entra muito a questão dos oxalatos. Que ninguém tá Uhum. falando muito, né? Yes, Agora que não tem. começou, você fez uma entrevista com a Georgia Ede, né? Não com a Sally Norton, você não fez? Não, não, não. Eu fiz com Anthony Chaffee e com o Thomas Seyfried só, de Ah, tá. americano. Mas só que eu já repostei alguns vídeos da Georgia Ede, eu repostei alguns vídeos da. Eu não sei se eu repostei da Sally Mas é a Norton. Sally, é a Sally Norton. A Sally Norton. É, sim, sim. Ela é muito boa, eu comento sobre Super ela forte. toda hora.
Então, assim, a gente vai progredindo muito na carnívora, né? A gente vai estudando, e esses 3 anos para mim sempre foram de estudos, né? A gente tem, eu e Cobra temos lá o Bate-Papo Carnívoro, que a gente traz médicos, traz nutricionistas para falar da dieta carnívora, né? Até estamos retomando, queremos te chamar para fazer uma entrevista com a gente. Bora. E, e a gente vai aprendendo muito, né? Mas essa questão dos oxalatos, para mim, é bem nova, até porque eu experimentei um dumping de oxalatos agora no meio do ano, né? E eu já estava lendo o livro da Sally Norton, Toxic Superfoods, porque isso foi um assunto que me despertou, né? E aí eu comecei a entender alguns sintomas que eu tive lá no início da estratégia carnívora, né? E também comecei a entender os sintomas de muitas fibromialgicas que entram na dieta carnívora, porque eu fazia parte de grupos de fibromialgia, Antônio, e tinham pessoas que começaram a usar a estratégia carnívora, tá? Mas tiveram pessoas que não conseguiram dar sequência porque os sintomas pioraram. Você E eu não pode consegui, falar para. Continua, desculpa. e eu não consegui entender por quê. Hum, entendi. Aí você começou a ler sobre os oxalatos e aí clicou na sua cabeça, não foi? Acendeu aquela luz. É um bom até um. Eu não tava pensando em falar nisso, mas é até um bom assunto pra gente falar com a galera, já que a gente comentou, Alessandra. Por que você não fala um pouquinho sobre o que são oxalatos, bem rapidinho, pra galera entender o que que a gente tá conversando agora sobre esses oxalatos? Porque deve ter gente que tá assistindo isso aqui e falando, o que que são oxalatos? Meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Então explica rapidinho e a gente fala fala também quais são alguns efeitos do oxalato e o que aqui você falou sobre oxalate dumping. O que é que isso significa também? Rapidinho pra galera só saber. Ok, vou falar. Pausinha, vou tomar uma água, você vai editar, né? Não, vai sem edição nenhuma. Então tá. Tá Gente, vou dar tranquilo. uma pausa aqui para mim poder começar a falar então a questão dos oxalatos. Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Porque assim, ó, eu não sou da área médica, né? Eu estudo, investigo. Então, eu vou falar da maneira mais simples até que vocês possam entender, né? Todas as plantas têm um tipo de defesa, né? Que são os antinutrientes, né? Quem não ouviu falar, pesquise antinutrientes. Lá no meu perfil tem algumas coisas sobre antinutrientes, né? Tem alguns perfis de carnívoros aí que falam bastante. Então, com relação o oxalato, ele é um tipo de antinutriente da planta. O oxalato, ele parece um cristalzinho, parece uma areiazinha, só que ele tem um formato de agulha. Então, todos os vegetais que fazem fotossíntese, todos os vegetais que precisam tirar nutrientes da terra, têm oxalatos. Alguns mais, alguns menos, tá? E esses cristalzinhos em formato de agulha, né, quando a gente ingere, o nosso corpo não reconhece isso como alimento. Porque, na verdade, não é um alimento, né? É como se você estivesse comendo areia, certo? E aí a gente vem comendo isso desde a infância, quando foi introduzido lá o nosso purezinho de batata, né? A batatinha doce. Então a gente vem acumulando oxalatos e a gente também tem uma produção endógena de oxalatos, tá? E a gente vem acumulando isso no nosso organismo. E os oxalatos, eles se acumulam nos órgãos, né? Só nos órgãos vitais, se acumulam nas articulações, se acumulam no cérebro, se acumulam em vários pontos do corpo, porque simplesmente o corpo não tem para onde mandar. E a nossa capacidade de excreção de oxalatos, tá, é muito pequena. A gente consome muito mais do que a gente consegue eliminar. Então, o nosso rim, ele não consegue eliminar. Não consegue fazer eliminação do que você come por dia. A média de excreção é de 150 miligramas a 200 miligramas, se eu não estou enganada, tá? Porque eu não anotei esses dados, porque eu não pensei que eu fosse falar sobre esse assunto. Mas, assim, mais ou menos essa média, tá? E para vocês terem ideia, assim, uma xícara de espinafre, tá? Uma xícara de folhas de espinafre vai ter 800 miligramas. Aí você imagina num refogado de espinafre quanto que tem. E para onde vai isso? Aí, além do espinafre, você tem os outros alimentos que você consome, né? Que tem oxalatos e é um acúmulo de anos. Então, assim, qualquer outro antinutriente, quando você para de comer, você se liberta dele. O oxalato, não.
o oxalato está lá. E a gente vai fazendo uma eliminação gradual. E aí, quando você entra numa dieta de eliminação, que é como a carnívora, né? Ou até a cetogênica, uma dieta de baixo oxalato, o organismo vai fazer assim, agora é a hora de eu excretar. E aí vem a questão do dumping, que seria uma excreção excessiva, né, de oxalatos. E isso pode trazer alguns sintomas, pode trazer mais dor, pode trazer pedras nos rins, pode trazer cistite, pode trazer dores na articulação, pode trazer distúrbios do sono. Então, assim, tem vários sintomas do dumping, né? E isso hoje tá sendo mais estudado no mundo carnívoro. Poucas pessoas estão falando. Então, esses sintomas, eles podem acontecer depois de 3, 4 anos de uma pessoa numa estratégia carnívora. Mas também pode acontecer lá no começo. Eu tive alguns sintomas de dumping lá no começo que eu nem sabia que era. O que aconteceu comigo? Eu tinha uma produção excessiva de tártaro. E o que se dizia? Carnívoro não tem tártaro. Né? Porque os animais são carnívoros, não tem tártaro, aquela coisa. E eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu tô comendo mais carne e tô tendo mais tártaro. Como assim? Até o meu dentista dizia, nossa, mas tá produzindo demais, tem alguma coisa errada. E aí é por causa da bacteremia, por causa disso, por causa daquilo. E eu tinha os problemas de canal também. E depois apareceu que eu tinha umas cavitações, e aí ficou toda a culpa ali, né, naquela questão mais dentária. Mas, na verdade, era um dumping de oxalatos, né? E quando agora, no meio do ano, eu fui fazer uma Lion Diet, tá? E a Lion Diet, ela te deixa zeradinho, né? É a dieta mais limpa que tem, para quem não sabe o que é uma Lion Diet, é uma dieta só de ruminantes, né? Eu fiz uma semana de uma dieta de Lion Diet e eu estava lendo o livro da Sally Norton. Foi muito engraçado, porque foi concomitante. E eu tive sintomas horríveis. Eu tive cistite, eu tive uma dor na região urinária, assim, absurda. Começou a me endurecer as articulações. Eu comecei a ter mais gases, porque você sabe que carnívoro não solta pó, né? Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a identificar, eu digo, nossa, isso aqui é um dumping de oxalatos. Aí eu comecei a aumentar um pouquinho, porque eu consumo um pouco de chocolate 70, eu comecei a aumentar o meu consumo de chocolate, coloquei uma batata doce na minha alimentação, e aí deu uma travada, mas são ciclos, né? Essa liberação de oxalato, ela vem em ciclos. Aham, e é por isso que muitos médicos aqui nos Estados Unidos, eles falam para não ir de cabeça na carnívora da noite pro dia, se você tem uma alimentação muito ruim antes, ou uma alimentação plant-based antes, porque, querendo ou não, se você conseguir fazer com que seu corpo vá se adaptando em questão de 1 mês ou 2 meses a comer menos oxalatos, você consegue se livrar, talvez, desses sintomas no futuro. Mas muita gente que pula da noite pro dia tem esses sintomas de oxalate dumping que podem não ser ideais, né? E é como a Alessandra falou, às vezes a única resposta é adicionar comidas que têm oxalatos para seu corpo falar que não, agora não é hora de fazer o dumping, de jogar tudo para fora, tudo de vez, porque tá vindo mais um pouquinho, então a gente pode amenizar, não é isso? Isso. Inclusive, eu descobri essa semana, numa live que a gente gravou com uma médica aqui do Brasil, que o chá preto é excelente para segurar um pouco esse dumping, né? Se você não quer comer carboidrato, não quer entrar na batata doce, você usa o chá preto, né? Para dar uma seguradinha. A questão aqui, Antônio, é que eu acho assim, ó. Quando você entra na dieta carnívora, as pessoas normalmente vêm por problemas, ou vêm para emagrecimento, né? Ou vêm por problemas de autoimunidade. Então, você já está com uma questão ali, ou, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, tá? Quase certo que seja causado por oxalatos. Essas calcificações de tireoide, calcificações das artérias, então tudo isso já é um consumo excessivo de oxalato. O ideal
hoje eu vejo isso, é justamente ir diminuindo o consumo de oxalatos e talvez manter um pouco, mesmo, você pode entrar numa carnívora, você pode, mas você pode fazer um consumo de um mínimo de oxalato dia, né? Que seria justamente introduzir ou um chá preto, né? Ou introduzir um chocolate 70, que também já te dá uma ajuda na questão emocional, né? No docinho lá do final do dia. Eu consumo chocolate 70 desde o início da minha dieta, né? Desde o início eu não fui prejudicada pelo chocolate, né? E lógico que chocolate sem lecitina de soja, um chocolate mais puro, né? E com pouquíssimo açúcar. Então, é uma forma de você estar consumindo, porque o cacau tem bastante oxalato, é uma forma de você estar consumindo, né? Aumentar um pouquinho esse consumo, colocar um chá junto e sentindo o dumping, né? Porque senão você vai começar. Ok, você pode até começar numa low carb, numa cetogênica, diminuindo os oxalatos, mas também a gente tem que pensar que tem os outros antinutrientes aí, né? Yeah. Para quem quer fazer uma dieta de cura intestinal, né? Eu não sugeriria ficar numa dieta ainda consumindo plantas, consumindo antinutrientes e consumindo fibras, principalmente, né? Porque aí o intestino não vai curar. Exatamente, e essas condições autoimunes e também a fibromialgia, quando eu pesquisei sobre todas essas doenças, eu vi que uma característica que era associada com tudo isso era o intestino solto, né? O leaky gut que chama. Eu não sei como é leaky gut em português, é intestino permeável. Hiperpermeabilidade intestinal. Exato, exato. Então, só aí você consegue ver que essa conexão do intestino com o cérebro é muito forte e com o seu corpo também, como um todo. Então, isso aí sobre oxalatos é importante todo mundo saber. Isso é um fato e muita pouca gente sabe sobre isso. Talvez eu até chame a Sally Norton para eu entrevistar ela e botar as legendas em inglês. Mas Então, eu queria é bem voltar. importante. Exato. Eu também quero chamar a Georgia Ede para falar sobre saúde mental e dieta low carb ou carnívora ou cetogênica. Eu acho que vai ser bem Maravilha. legal também. Exato. Mas eu queria voltar agora, Alessandra, para o que a gente estava conversando antes sobre a sua experiência com a dieta carnívora. Você, primeiramente, falou que estava muito focada por causa da dor, não foi? Então, a dor era o seu porquê. Não é isso? O que eu falo para todo Sim. mundo antes de começar a dieta carnívora é para estudar muito sobre e dois, para ter um porquê bem forte. Porque, como você falou, né, é bem fácil de você ter aquela vozinha na sua cabeça falando: um pouquinho dessa batatinha não vai ter problema. Um pouquinho dessa pizza não vai ter problema. Você concorda com isso que eu tô falando? E você tem alguma coisa para dizer para as pessoas assim que estão iniciando a dieta carnívora agora, estão numa situação difícil ou só querem começar para ver se melhoram a saúde delas em geral? Você tem alguma coisa para falar para essas pessoas? Pela sua experiência. Então, Antônio, assim, realmente é muito difícil você se libertar de alimentos que já fazem parte da sua rotina, você já tem um hábito de consumo, né? E principalmente os alimentos que elevam muito a sua dopamina, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem um cérebro que é um cérebro boicotador, né? Ele é um cérebro que vai atrás de energia. E para ele não interessa de onde está vindo, se está vindo do açúcar ou se está vindo dos corpos cetônicos, né? E o açúcar é uma forma de energia muito rápida, né? Então a gente tem neurônios no intestino, células neurópodes que detectam o açúcar, para você ter ideia do quanto o nosso organismo mesmo nos boicota, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: você não tem força de vontade, você não segue adiante, principalmente para quem tem problema de obesidade, né? Então, assim, você está lutando contra um cérebro que quer energia rápida, com um intestino que tem células, neurônios que detectam o açúcar, que mandam essa informação para o cérebro de forma rápida e que pedem mais, né? Então, é uma batalha. Então, você tem que ter um impulso competitivo maior para que você não caia na armadilha do só um pouquinho. É só esse sabor, é só um pouquinho, é só uma colherinha de
de mel, ou é só uma colherinha, só uma frutinha, ou é só, né, um pouquinho, vou provar aqui essa comida que eu estou fazendo, porque isso vai ativar o ciclo do vício, né? Então, a melhor maneira de você resistir de manter uma dieta carnívora mais estrita é você não dar o primeiro passo fora, né? Não dá aquela escapada. Então você determina, não, eu vou, por exemplo, para mim, eu fazia o consumo, faço ainda o consumo de 2 quadradinhos de chocolate, 70% à noite, que é o meu horário, que é o meu horário pior, onde me dá mais craving, né? E eu determinei isso e eu não passava disso. Então, assim, você tem que colocar algumas metas, você tem que colocar proibições, você vai ter que ser muito fiel à dieta nos primeiros momentos, né? Às vezes é necessário ter um acompanhamento de alguém, mas sozinho também a gente pode conseguir, né? Então, trabalhar essa questão de você colocar um impulso competitivo maior através da abundância que você tem na carnívora, né? Porque a carnívora é abundância, a carnívora é liberdade. Para quem é mulher e que produz alimentos, né, na cozinha, sabe o que é a dificuldade de você ficar descascando lá legume, de você ficar produzindo um monte de alimentos. Carnívora é liberdade. Então a gente tem que usar, né, esses impulsos maiores, né, como ferramenta para reescrever redes neurais que a gente criou, né, de uma alimentação farta na mesa, por exemplo. Né? De você aprender assim, vou colocar só carne na minha mesa hoje, não tem outras opções, né? E aí você ir manejando também, né? Com família, principalmente para mulheres, né? Manejar com a família. Eu fazia assim, eu fazia a carne e fazia um acompanhamento. E aí eu tirei toda a salada, porque eu entrei numa neura. Se ninguém mais come vegetal, até porque as pessoas não gostam, cara. Se você for ver, quem é que gosta de comer brócolis? Quem é que gosta de comer uma folha de alface? Se você botar ali uma carne, uma folha de alface, você vai comer carne. Alface. Alface foi uma rede neural criada por esse conceito de que você precisa comer um prato colorido, de que salada emagrece. Porque ninguém gosta. Daí você enche lá de azeite e sal para ficar bom, né? Que bom não é. Ou shoyu no brócolis ou algo do tipo, né? Então, você está buscando o sabor umami, que é natural do quê? Da carne. Todo mundo gosta de uma ribeye prime, correto? Todo Uma mundo ribeye gosta. prime. Não tem Todo erro. mundo gosta. Aqui no Você tá sul, 100% todo certo. mundo gosta de uma costela gorda, de um churrasco bem feito. Isso aí. Quando eu for aí no sul, eu vou ter que mandar uma mensagem pra você pra gente fazer um churrasco, hein, Alessandra? Nossa, Com com carne bem certeza, gorda. com Mas certeza. dá pra perceber que você usa muito a sua pós-graduação em neurociência comportamental pra pensar nessas coisas, né? Deu pra perceber que você fala dos neurônios. Hello? Oi, deu uma travada, Antônio. Deu uma travada, mas estamos de volta. Deu para Tá. perceber que você fala muito sobre comportamento, sobre o seu cérebro, sobre coisas que podem ajudar ou não a você conseguir seguir na dieta, tudo baseado nessa pós-graduação, né? Legal. Sim, nossa, foi muito importante para mim, foi muito importante, porque assim, foi uma sequência de coisas que vieram para minha vida, assim, tipo, agora você vai, sabe? Então aprende isso, aprende aquilo, aprende aquele outro e vai indo. Porque me ajudou muito, né? Me ajudou muito, realmente. A gente. É que assim, pra gente poder entrar numa mudança de um estilo de vida, né? E eu sempre aconselho isso para as pessoas que fazem mentoria comigo. Você tem que ter um mínimo de conhecimento do que você está fazendo, Com né? certeza. Informação é a base de tudo. Por quê? Porque primeiro que você precisa aprender, né? O que está acontecendo no seu organismo, ter uma visão, não que você vai fazer um estudo, começar a ler estudo científico, nada disso, até porque você não vai entender nada. Mas você ter conhecimento, da fisiologia, né? Da mudança que você vai ter no seu organismo com a adoção de uma estratégia mais de animal-based, né?
e também da sua mudança de mindset. Né? Então, tudo isso é super importante. Você ter essa informação para que você siga adiante. E também para que você tenha argumento com as pessoas que venham contrapor, né, com você. Porque se você não tem argumento, você vai ficar, né, sendo criticado. Então, tem que se informar, se informem, busquem. Tem muito conteúdo aqui no YouTube, no Instagram sobre dieta carnívora. É muita gente falando sobre isso. E aí você vai aprendendo à medida que você vai adotando a prática, ou se você quiser fazer mentoria com alguém ou comprar algum curso de alguém, tá cheio de gente fazendo isso também. Então, assim, para que você se sinta mais seguro, né? E isso é uma parte dessa mudança de mindset, né? Se informar. Acredito que é o primeiro passo, você conhecer, né, onde que você está entrando, de que forma que deve ser feito, né? Reposição de eletrólitos, tem muitas coisas ali no início da dieta que são essenciais, né? E que as pessoas precisam saber. E uma das coisas até que muita gente tem dúvida, né, é sobre quanto de carne você tem que comer, ou a quantidade de comida que você tem que comer por dia. O que que você fez, Alessandra, quando você começou a dieta carnívora e até hoje em dia? Você comeu até ficar cheia ou você pesou as coisinhas assim, botou na balancinha 200 gramas de carne, dois ovos, etc. Gente, é liberdade. Na verdade, é comer até saciar, né? Porque você não vai conseguir comer carne e gordura em excesso. Não consegue. Vai chegar um momento que o seu corpo vai dizer: chega. Mas aí, se você pensar em comer uma sobremesa, vai. Se você pensar em comer um carboidrato, vai. Por quê? Porque a gente não tem uma regulação para o consumo de carboidrato e de açúcar. Mas a gente tem uma regulação para o consumo de proteína e gordura. Tá saciado, né? Os hormônios que sinalizam o cérebro vão dizer: chega, não cabe mais. Você vai numa churrascaria, você não fica uma tarde inteira comendo, né? Você com rodízio de carne, você vai ali, você vai comer e vai chegar uma hora que você vai dizer: basta, não posso comer mais carne. Né? Então não faz sentido essa questão de pesar, de não pesar. Inclusive, o grande erro das pessoas que entram na estratégia carnívora é seguirem essa regra de comer pouco. Ah, eu não posso comer muita gordura, eu não posso comer muita carne, então eu tenho que comer. Ah, eu já comi demais, eu tô achando que eu tô comendo demais. Na verdade, a gente precisa comer mais porque a maioria das pessoas que começam uma dieta carnívora estão desnutridas, mesmo que estejam obesas, né? Porque está com falta de nutriente, com excesso do consumo de antinutrientes que roubam os nutrientes da carne que você come junto, né? A planta rouba nutriente da carne numa alimentação, então você não absorve e você está desnutrido, comendo uma dieta vazia de açúcar e de carboidrato. Então você precisa comer bastante. E não tem essa de pesar, gente. Assim, ó, eu ouvi muito lá no início da dieta carnívora, né? Essa coisa de equilíbrio de gordura. Cara, eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso. Eu simplesmente comia o que eu tinha vontade. E sempre procurando ter, óbvio, carne gorda, né? Eu gosto muito de costela, eu gosto muito de carnes que tenha carne próxima ao osso, né? Que tenha o tecido conjuntivo, que também é importante para a gente consumir. Não sou uma grande consumidora de caldo de ossos, eu nunca gostei muito, né? A minha infância foi meio traumática com isso. Mas, assim, algum caldo de frango de vez em quando eu consumo. Mas eu como muito, muito carne próxima do osso, muita cartilagem e gordura, né? Que é o básico pra gente. E é importantíssimo. E a mesma coisa que eu falo para as pessoas, Alessandra, quando me perguntam sobre, né? É que muita gente come menos do que precisa na dieta carnívora porque tem essa mentalidade de que vai engordar ou que tá comendo demais ou que isso não é bom, não é saudável. Então, é o que até o Dr. Chafe fala. Quando você está comendo uma dieta biologicamente apropriada, você não tem que ficar tendo medo do quanto você está comendo. Senão qualquer outro animal seria, se você pensar assim, qualquer outro animal seria obeso Na natureza. na natureza. Ok, tem alguns animais que fazem isso por querer, como o urso.
antes de hibernar, o urso se poca de fruta, de frutose, para conseguir ganhar gordura rápido e ter essa gordura enquanto ele não come por não sei quantos meses. E Então, aí. E isso, tipo, isso não é científico pensar assim, se comparar com os outros animais. Mas, pô, quando você para pensar que o ser humano é o único animal que fica obeso, que fica assim, você começa a ter um pé para trás e começa a tentar entender o que é que tá acontecendo. É só uma virada de chave, não é, é por isso que a gente só vai comer carne. Não, isso aí é só uma virada de chave para botar aquela sementinha na cabeça para você começar a pesquisar mais, entendeu? é, é que a gente, você Então, deu o exemplo aí do urso, né? A gente não precisa ter só o exemplo do urso. Nós, lá na nossa ancestralidade, quando a gente só caçava e a gente passava por invernos rigorosos, que não iam ter caça, que não iam ter comida, o que que a gente fazia? O que que os nossos ancestrais faziam? Eles consumiam frutinhas do final do verão, que eram as frutinhas silvestres, né? Dependendo da região onde eles estavam, justamente para criar essa camada de gordura abdominal, que é proporcionada pelo quê? Pela frutose. A gente fazia isso para passar o inverno sem caça, né? Só que hoje a gente faz o quê? A gente está vivendo num verão eterno e o inverno nunca vem. E aí a gente yes. E não não é nem gasta com esse... só fruta. Exato, e não é nem só com fruta, né? A frutose está presente na maioria desses alimentos ultraprocessados também. Então, É, e esse é o o excesso problema. de carboidrato, o excesso de carboidrato no corpo, de glicose no corpo, se transforma em frutose também. Yep. E aí, muita gente pensa, Alessandra, mas meu amigo que é surfista come um bocado de fruta e tem um shape bom e é todo magrinho. Ok, seu amigo surfista pode ser top 0,2% da população. A maioria da população não é assim, 80% da população não é assim para mais, entendeu? Fora isso, fora que ninguém sabe no futuro como seu amigo vai estar se continuar fazendo isso todo santo dia, né? Com certeza. É, e a gente tem que entender que um organismo que está mais saudável, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa até os 20 anos, ela ainda, se ela não tomou muita medicação na infância, se ela não teve, né, nenhum problema de saúde, ou se ela já não nasceu de uma mãe doente, porque hoje as crianças estão nascendo doentes porque já vêm com o microbioma da mãe, né? Isso a gente tem que considerar. Até os 20 anos você consegue comer de tudo. A questão é que depois dos 20 as coisas começam a aparecer, né? Porque é o acúmulo disso. Então, até os 20, 24 anos. E se você é um surfista, né? A gente sabe que tem carnívoro que come fruta, né? Que está pregando o consumo de fruta. Cara, se você gasta toda aquela glicose que você está consumindo, ótimo, né? Fruta é menos mal porque não tem tanto antinutriente. Mas para as pessoas, realmente, as pessoas comuns, né, começarem a consumir fruta, até porque as frutas são alteradas. Elas estão muito mais doces, elas têm muito mais açúcar, muito mais frutose. Então a gente acha assim, ai, fruta é super saudável, mas não, olha a banana, não foi a banana que Deus colocou no nosso planeta. A banana é alterada geneticamente pelo homem. As frutas foram alteradas, né, geneticamente. Então a gente está consumindo um produto cheio de glicose, cheio de frutose, e que é um excesso para a nossa espécie, né, para a espécie humana. Não era isso que nós tínhamos de oferta lá, na nossa ancestralidade. Exatamente, exatamente. E, Alessandra, agora eu queria perguntar uma coisa bem interessante. Você se curou da fibromialgia? Não, é fibromialgia. Então, você se curou da fibromialgia e você teve alguma outra melhora em qualquer outro aspecto da sua vida também fazendo a dieta carnívora? Sim, como eu falei anteriormente, né, toda a questão cerebral, né, porque a fibromialgia, ela é, vamos dizer assim, você pensa em fibromialgia, você pensa apenas em dor, rigidez e fadiga, mas é uma síndrome que engloba muito mais, né, perda de memória, foco, atenção, problemas do sono, né, então tudo isso está envolvido nessa síndrome, né, porque essa síndrome, na verdade, ela
ela é desconhecida a origem, né? Mas a gente sabe que tudo vem da nossa alimentação, né? Que as nossas doenças, a maioria das nossas doenças vem da questão alimentar. Então eu tive todos esses benefícios, né? Diminuição da dor, diminuição da rigidez, diminuição da questão do bruxismo, melhora do sono, né? Então tem muitas coisas que eu tive de benefício com a carnívora, não foi apenas uma, né? E Uhum. também a questão muscular, né? A questão óssea, eu sinto que a minha estrutura é mais forte hoje, né? Eu não sou adepta à musculação, não sou adepta a exercícios físicos muito intensos. Por quê? Porque eu venho de uma condição física que a minha fibra muscular ela ainda está muito ressecada. Porque também tem isso, Antônio. A fibromialgia, né, ela é chamada fibromialgia porque você tem as fibras que revestem ali, que é a fáscia. A fáscia, ela parece que ela está ressecada, né? Pela falta de quê? Pela falta de ácido butírico, pelo excesso de bactérias gram-negativas que estão ali no intestino, que promovem também o crescimento de fungo, né? O cândida. Então, assim, tem toda uma microbiota que está alterada e que te causa esse enrijecimento. Então, quando eu comecei a fazer atividade física, logo depois que eu entrei na carnívora, eu digo, nossa, agora eu vou bombar. Eu comecei a me lesionar. Por quê? Porque a minha fibra muscular ainda não tá. Então, isso tudo leva muito tempo, né? Então, assim, eu venho Uhum. colhendo os benefícios da carnívora num longo prazo, né? E tenho certeza que eu vou ainda ter que manter essa dieta por um bom tempo, porque eu vim 40 anos destruindo o meu organismo. E eu estou há 3 anos na carnívora. Cura intestinal, eu tinha uma ilusão de que eu ia fazer uma cura intestinal em 8 meses, porque muitos profissionais falam em dietas low food maps e dietas à base de plantas, ou então dietas de eliminação que fazem com que o teu intestino cure em 8 meses. Isso não é verdade. Eu enxergo isso, porque quando eu coloco determinados, e eu faço algumas experiências hoje, né, de colocar determinados alimentos, eu volto a ter dor, Uhum. né? Então, tem certas coisas, o glúten, nossa, assim, a minha experiência de comer glúten é uma experiência de dor de 10 dias, de dor. Sim, enrijecimento nas articulações, enrijece o pescoço, começa a ter dor. Então, assim, os sintomas voltam, Então, fazendo sabe? esses experimentos com você mesma, você consegue ter certeza que a dieta carnívora, essa dieta de eliminação, tá ajudando 100% esses seus sintomas da dor. 100%. 100%. E que se eu voltar à mesma alimentação que eu tinha, eu vou voltar ao mesmo quadro anterior. Hoje. Isso, Porque o meu intestino não está curado. Ele não está curado. Tá permeando, tá passando para a corrente sanguínea, meu sistema imunológico está sendo ativado. interessantíssimo demais, velho. Muito interessante isso, Alessandra, porque ah, eu também acho que o que você fez em 25, 30, 40 anos, eu tava até conversando com a Giovana ontem, que também posta conteúdo sobre dieta carnívora no Instagram. Muita gente pensa que em 2 semanas, em um mês, em 2 meses, você vai colher os benefícios totais da dieta, e se não colher, vai ser a pior coisa do mundo. Dessa dieta de eliminação, né, gente? Mas eu penso muito longo prazo, eu penso 10 anos, 20 anos, eu não penso que é uma coisa que eu quero parar de fazer daqui a 2 meses. Eu quero realmente levar isso como um estilo de vida. Você também, Alessandra, você quer levar a dieta carnívora como um estilo de vida a Com longo certeza. prazo? Com Sim. certeza, a carnívora já é o meu estilo de vida, né? E não só o meu estilo de vida, estilo de vida da minha casa, porque mesmo que as pessoas que estão vivendo comigo não façam uma dieta carnívora, o volume do consumo de carne delas aumentou muito, tá? Assim, eu vou dar um exemplo, a minha filha, ela pesava 50 quilos, ela tem 22 anos, ela tem 1,80 m. Ela engordou 10 quilos da carnívora. Só, e ela não faz carnívora estrita, mas ela engordou. Então, assim, carne, gente, carne é alimento base para o ser humano. É isso que a gente tem que enxergar.
né? E para mim, que já, né, tenho uma questão intestinal comprometida, eu não posso me dar o luxo de sair. Se eu saio, eu pago o preço, mas eu volto. Então, assim, a carnívora para mim é o meu porto seguro. Uhum. E aspecto mental, assim, você percebeu muita diferença? Não pelo aspecto mental, você já comentou sobre ter essa fadiga mental, né? Mas alguma outra coisa mental, por exemplo, pensamentos negativos ou algo do tipo, você experienciou também? Com certeza, né? A depressão está muito associada, né, à questão metabólica. Então, assim, uma coisa interessante, assim, Antônio, que eu experimentei, tá? Eu fui visitar a minha terra natal e eu fui comer um lanche, tá? Que é tipo um X, assim, mas é maravilhoso. Com glúten, com queijo, com tudo. Eu digo, eu vou comer porque eu tô visitando minha terra natal e vamos ver o que vai acontecer. No outro dia, eu não conseguia raciocinar, entende? Então, assim, aí você começa a ver os benefícios que você teve com a retirada dos alimentos através da reinserção deles, né? Então, Yeah. eu começo a ter as provas, né, de todos os meus benefícios, tudo que eu senti de benefício já desde a primeira semana, porque a questão cerebral, ela limpa muito já na primeira semana. Se você não tem um comprometimento muito sério, ela já limpa na primeira semana, né? Então, assim, a questão cerebral é a primeira. Eu acho que assim, é o primeiro sintoma do retorno ao glúten, do retorno ao excesso de carboidratos, é a questão mental. É a depressão, né? Você entra num estado como se fosse, você fica meio dopado, até porque, né? A gente sabe que o glúten é quase que um opioide para o cérebro, né? A mesma coisa tem a caseomorfina também, né? Na caseína, Do e leite. você fica meio dopado. Então você consome aquilo e aí é um processo, uma entrada, uma pequena depressão, vamos dizer assim, não chega a ser uma depressão, mas você fica mais deprimido, você fica mais lento de raciocínio, né? E a carnívora, nossa, a carnívora parece que te acorda. Por isso, né, Antônio, que os religiosos jejuam. Porque você limpa o cérebro. Porque a carnívora mimetiza o jejum, né? Você vai Yeah. começar a usar corpos cetônicos, você vai limpar o seu cérebro, e aí você vai abrir a sua mente. E essa Só que abertura de mente, né, é que promove, talvez, até essas experiências, né, mais com Deus, enfim, com o universo, essas coisas mais transcendentais, né? Por quê? Porque você está com o cérebro limpo. Yeah. Só que os caras decidiram não comer. Em vez de eles decidirem comer uma carninha assim e tal, seria melhor. Porque eles não iam ficar com a fome da boa. É a questão do jejum, né? O jejum é ótimo, tem Não, vários é. benefícios, mas eu não consigo fazer muito jejum. Eu vejo lá o cobra fazendo 10 dias, eu digo, cobra, para, eu não vou fazer jejum. Não, você tem que fazer. O máximo que eu Cobra tá consegui anotado. foi fazer 3 dias de jejum, assim, e olha, foi bem sofrido. Então eu prefiro comer carne. Eu também, 2 semanas atrás, eu fiz 2 dias de jejum. Ou 3 dias de jejum, há 2 semanas atrás. Rapaz, Alessandra, no primeiro dia, o que não é comum, eu já fiquei tipo, caramba, eu preciso comer, velho. Preciso comer no primeiro dia, sendo que eu sempre faço um dia de jejum normalmente. É natural, assim, eu só não como no dia, esqueço de comer ou algo do tipo. E aí eu achei que a questão mental foi mais forte do que a questão Claro. física, sabe? Porque eu ficava pensando, velho, eu ainda vou ficar 2 dias sem comer. E aí começava a bater o desespero. É, é que assim, né, Antônio, a gente traz no nosso DNA, né, aquela questão da sobrevivência, da nossa ancestralidade. Então, eu enxergo muito que vai depender também de como os teus ancestrais viveram a fome. Eu venho de uma família que viveu guerra de alemães que sofreram horrores por causa da falta de comida. Então, para mim é muito difícil. Uma das coisas principais para mim é ter medo de não ter dinheiro para comprar comida.
Então, isso a gente herda da nossa ancestralidade. Então, depende muito da tua rede neural formatada para isso, para que você consiga fazer um jejum maior. Então, tudo vem através da questão aí desse cerebral. Né? A gente tem que enxergar que cada pessoa é diferente. Tem gente que consegue fazer 10 dias, eu não consigo fazer. Né? E é exatamente isso, é starvation. Como assim? Né? Você está ficando sem alimento, então agora tá entrando no inverno, então vamos comer. Se tem aqui na frente, a gente vai comer isso aqui, porque não vai ter mais. Né? E a mesma coisa, quando eu comecei a estratégia carnívora, né, as pessoas, dieta carnívora, de cara, não dá para chamar de dieta. Porque a gente tem uma rede neural formatada para dieta que é passar fome. Então não dá para usar essa palavra. A gente tem que usar estratégia para justamente fugir dessa associação que o cérebro faz de dieta com fome. A mesma coisa no jejum. Eu deixo o jejum vir naturalmente. Tem dias que eu não tenho fome, eu não como. Mas essa coisa de programar o jejum, para mim, não funciona. É muito sofrido. Eu também, viu, velho? Eu vou te falar, viu, Alessandra? Eu tô concordando aí com você nessa. Talvez eu tente um daqui a alguns meses, talvez daqui a um ano. Só que eu também prefiro comer quando eu tô com fome e comer até ficar cheio. Eu É, fico muito mais tranquilo assim. eu tô muito da linha do Anthony Shaffer. Cara, a carnívora mimetiza o jejum. Não tem, não precisa. Você tá ali fazendo o corpo cetônico, você tá recebendo todo o benefício, né? Yeah, exatamente. Em falar em Anthony Chaffee, quem não conhece ele, vai no canal dele. Anthony Chaffee se você entende inglês também, por favor, vai lá. É o cara que mais fala sobre dieta carnívora no mundo todo. O mais adepto à dieta carnívora. Eu gosto muito dele. Eu até entrevistei ele e postei a segunda parte no meu canal do YouTube. Vou botar aqui para quem quiser clicar ver. Eu botei legenda. Gastei umas 4 horas da minha vida botando legenda no episódio de tão importante que eu acho que é. Então, Alessandra, a gente já está aqui há 1 hora. Muito obrigado pela conversa. Antes da gente ir embora, eu queria que você falasse alguma coisa para as pessoas que estão começando a dieta carnívora ou que estão com medo de começar a dieta carnívora. Qual é a melhor dica que você pode dar para elas? Se a gente não já falou isso aqui no podcast, né? Então, não tenham medo de comer, de fazer a alimentação do seu ancestral. Nós evoluímos comendo carne. Nós só estamos aqui porque nós evoluímos comendo carne, né? O Homo sapiens deixou o Neandertal para trás. Por quê? Porque ele tinha um consumo maior de caça, menos raízes e tinha uma inteligência mais aprimorada, tinha estratégia de batalha. Ele era menor fisicamente, mas ele tinha mais estratégia. Então a gente tem que começar a enxergar um pouquinho como que a gente evoluiu, né? Com que alimento nós evoluímos e parar de ter medo de carne e gordura. Primeira coisa. Segunda coisa é se informar sobre estratégia carnívora. Se você está com dúvidas, tem vários perfis aí, né? O Antônio já entrevistou várias pessoas. Eu também tenho um canal lá, o Bate-Papo Carnívoro, que tem várias entrevistas, inclusive com carnívoros, tá? Que é o Carnívoros em Foco. Então, assim, procurem se informar, né? Que é a melhor opção para vocês, para que vocês possam começar uma estratégia com mais segurança. Perfeito, Alessandra. E é o que eu falo pra todo mundo também. Eu não canso de falar isso. A gente evoluiu comendo carne. Literalmente, é um fato isso. Se a carne causasse câncer, se a carne causasse pedra no rim, se a carne causasse pressão alta, a nossa espécie já ia ter dado tchau há muito tempo atrás. Ia estar extinta há muito tempo atrás. Exato. Não, a gente nem ia ter prosperado. Não faz sentido. Então, assina embaixo o que a Alessandra acabou de falar aí. Alessandra, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigada.